Olá, seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Marcos e você está no projeto da Academia Auricular, o melhor lugar para você que quer ser uma terapeuta reconhecida e bem paga, eliminando as dores dos seus pacientes já no primeiro atendimento com a auriculoterapia. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema muito relevante dentro de todo esse contexto auricular. Aqui na auriculoterapia, na Academia Auricular, nós trabalhamos com o método Auriculice, que é um método genuinamente desenvolvido por toda essa construção desse professor ao longo desses mais de 16 anos de experiência em auriculoterapia. Então nós temos muitos processos para serem abordados, não somente na auriculoterapia clássica, que já era muito boa, só que agora nós elevamos a régua, elevamos o nível daquilo que é feito em relação à auriculoterapia no solo nacional. Então nós focamos muito mais na percepção da desarmonia na vida de uma pessoa, ou seja, no seu processo de vida, na sua história de vida, para que ela tenha a consciência de o porquê é que ela está passando por aquele determinado problema que traz o paciente para se conectar com você. Então, nesse quadro, nós falamos sobre vários temas importantíssimos dentro da auriculoterapia que muitas vezes não são trazidos à tona, não são falados e, consequentemente, fica uma lacuna no ensino do auriculoterapeuta. Então, eventualmente, nós temos a edição do Workshop Auricular, que é o nosso mega evento em auriculoterapia, um evento online gratuito, onde nós trazemos muito conteúdo relevante e aprofundado sobre como nós vemos e pensamos a auriculoterapia. E você vai entender que a auriculoterapia não é tudo igual e que o método Auriculice não é só colocação de semente na orelha. Inclusive, uma das coisas que nós menos nos preocupamos é com pontos auriculares ou com 5 elementos, por exemplo. Então, venha participar de toda essa nossa construção e seja muito bem-vinda ou bem-vindo se você está chegando pela primeira vez nesse ambiente. Já vai deixando sua curtida e também se inscreva nesse canal. Pois bem, hoje vamos falar sobre um dos temas bastante sensíveis na vida do auriculoterapeuta, especialmente daquelas pessoas que estão dando os primeiros passos na auriculoterapia. Você já ouviu falar muitas vezes que a auriculoterapia é constituída simplesmente pela colocação de semente na orelha, nos pontos auriculares, e que aí você faz uma massagem naqueles pontos para que o estímulo possa ser dado, correto? Pois bem, nem sempre é só isso que acontece. Na verdade, aqui na Academia Auricular, nós pouco utilizamos as sementes auriculares porque sabemos que existem recursos muito melhores para serem utilizados. Mas o tema de hoje ele vai ser focado na questão do agulhamento auricular. Por que é que tantas pessoas têm essa aversão a utilizar agulha nos seus pacientes? E nós não estamos falando que os pacientes não queiram agulhamento auricular. Nós estamos falando que muitos terapeutas, auriculoterapeutas, deixam de alcançar resultados incríveis por insegurança, por medo e por uma história que lhe foi contada ou que ela vivenciou lá atrás e que aquilo gerou um bloqueio na utilização das agulhas. E aí muitos estudantes vêm falando o seguinte: ah, professor, quando for para agulhamento, eu não quero, eu não faço agulhamento porque eu não me adapto ao agulhamento. E aí eu sutilmente preciso lembrar a pessoa do seguinte, que fazer auriculoterapia não é sobre você, terapeuta. Fazer auriculoterapia é sobre entregar o que o seu paciente precisa. E se você resolveu em algum momento da sua vida vestir a camisa da auriculoterapia, você precisa, no mínimo, fazer o que tem que ser feito para gerar o resultado no seu paciente. E muitas vezes fazer o que tem que ser feito envolve o famoso agulhamento auricular. Então não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa fazer para gerar o resultado que uma pessoa está te pagando para que você gere na vida dela. E se você se limitar, se você se esconder atrás do seu trauma, da sua insegurança, do seu medo, você gera uma incapacidade de promover saúde na sociedade. Então você deixa de ajudar uma pessoa que realmente precisa, talvez
de um agulhamento auricular. Então, perceba que isso aqui está muito além daquilo que você quer ou daquilo que você gosta. Nós estamos falando sobre o que você precisa para resolver um problema. Lembrando que muitas vezes uma pessoa está te pagando, confiando que você vai fazer o que precisa ser feito. E quando você não faz, você deixa uma grande oportunidade passar de gerar o resultado na vida de uma pessoa. O agulhamento auricular, ele foi pensado desde a década de 50 pelo professor Nogier, quando ele começou a utilizar agulhas de acupuntura em vez de utilizar as famosas cauterizações auriculares. Então ele viu que os estímulos poderiam ser muito mais sutis para gerar resultado na vida das pessoas que ele atendia. Com isso, essa construção, especialmente quando a auriculoterapia chega na China, no final da década de 50, começo da década de 60, aí sim utilizava-se mais agulhas ainda. Então a ideia depois de utilização de sementes, ela vem da auriculoterapia agora chinesa e não francesa, porque tradicionalmente o uso do recurso auricular mais utilizado na auriculoterapia francesa é o agulhamento. Então nós trazemos essa ideia e essa resposta clássica de se utilizar agulha em várias situações. Além do que, com o agulhamento, você consegue ser muito mais preciso no local que você precisa resolver uma determinada dor. Então imagina que o seu paciente ou a sua paciente está sofrendo com dor na região lateral do joelho. Com a utilização da agulha, você consegue localizar exatamente o local do joelho que existe uma desarmonia, que existe uma estagnação, que existe uma dor, que existe uma dificuldade de movimento. Com a semente, por exemplo, se você optar por semente, esse tratamento fica mais abrangente, você não vai ser muito específico ou específica no pontinho que vai corresponder à região lateral do joelho. Então percebe o quanto você perde em relação à especificidade se você fizer somente aquilo que você quer fazer? Quando você utiliza o agulhamento, você consegue também respostas imediatas em relação a dores e dificuldade de movimento, se você souber conduzir o paciente da forma correta. Então, o agulhamento, pensando não somente na cartografia francesa, mas também na cartografia chinesa, você vai conseguir resultados muito melhores e mais específicos e mais imediatos do que as massagens auriculares, do que a colocação de semente, por exemplo. Então, perceba o quanto é importante você ter no seu arsenal terapêutico a habilidade de trabalhar com as agulhas. Porque, retomando, não é o paciente que não quer agulha. Muitas vezes o paciente pode até não querer, mas se você souber explicar para ele a importância do agulhamento no processo auricular, tenha certeza que ele não vai se importar de levar uma leve agulhada que nem dor a pessoa sente se o auriculoterapeuta estiver capacitada, estiver treinada para o agulhamento. Então, dentro da nossa construção, da nossa formação, do método auricúlice da Academia Auricular, nós temos um módulo, nós temos uma oficina temática, nós temos encontros regulares, simplesmente para treinamento do agulhamento. Então, por falta de preparo e incentivo, não é desculpa para que o estudante da Academia Auricular não consiga fazer um agulhamento. Ah, mas eu tenho um trauma lá de infância, porque quando minha mãe me levava no dentista, eu era amarrado na cadeira do dentista, e aí o dentista me segurava a minha cabeça e colocava aquela anestesia, e eu só lembro daquela agulha entrando na minha boca, então eu sou traumatizado com a agulha. Pois bem, saiba que dentro do nosso ambiente da Academia Auricular, nós temos um ambiente terapêutico, primeiramente para os terapeutas, e depois para qualificar ele para atender os seus pacientes.
Então quem primeiro se beneficia de tudo aquilo que nós fazemos e construímos aqui são os nossos terapeutas. E nós temos dentro dessa percepção do auricúlice, especialmente a capacidade de nos conectarmos com o inconsciente das pessoas, inclusive dos nossos estudantes, para que eles possam se livrar e se libertar de tudo aquilo que eles carregam como memórias traumáticas, como eventos difíceis, como situações que gerou determinado bloqueio na vida dele. E um dos recursos que nós utilizamos para alcançar esse tipo de resolução são os famosos cristais frequenciados, os cristais radiônicos, para libertar essa pessoa desses bloqueios que ela traz lá da sua infância e que hoje em dia geram a dificuldade que ela tem de, por exemplo, trabalhar um recurso incrível que é o agulhamento auricular na vida dos pacientes dela. E aí ela passa a entender que ela pode resgatar a sua segurança, que ela pode fazer diferente e que ela pode fazer um tratamento com excelência. Quando ela primeiro se livra dos seus bloqueios e das suas dificuldades ou das suas crenças, e a partir daí ela passa a vivenciar a auriculoterapia, o método auricúlice como a ferramenta, a técnica incrível que vai fazer com que ela alcance os resultados que ela precisa alcançar e que ela vai alcançar dentro daquilo que ela escolheu. E aí sim ela pode vestir a camisa de uma auriculoterapeuta de muito sucesso. Então é basicamente isso. Continue acompanhando todo esse nosso conteúdo, toda essa nossa percepção diferente da auriculoterapia e entenda que a auriculoterapia não é tudo igual e que o método auricúlice não é só colocação de semente na orelha. Dúvidas, críticas, elogios, sugestão, comenta aqui abaixo, deixa essa curtida no vídeo e também se inscreva no nosso canal para receber muitos conteúdos como esse. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com um conteúdo de muito valor dentro da auriculoterapia.